Amém. Amém, santos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue nos conduzindo a toda boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Quão bom é estarmos reunidos no nome do Senhor, né? É bom em todo tempo, porque estamos unidos pelo Espírito e nada pode nos separar. Mas quando podemos estar assim um pouco mais próximos, é melhor ainda, né? Louvado seja o nome do Senhor por essa maravilhosa oportunidade que Ele nos dá. Sabe, quem nos acompanhou na sala de oração ontem, né? Pôde desfrutar um pouquinho daquilo que o Senhor, Ele ministrou e continua ministrando. Falar do Senhor tem sido nesses últimos dias. Todo nos aponta, todo falar do Senhor nos aponta para o nosso prêmio. Amém? Todo falar do Senhor. Muito mais agora que é o tempo da maturidade dos filhos do Senhor. O Senhor está trabalhando a fim de que nós, os seus filhos, nos tornemos maduros para estarmos preparados a herdar então a nossa herança, o reino milenar. Então, ontem nós lemos Oséias e ontem ainda nós desfrutamos um pouquinho sobre, não só do chamado do Senhor, mas nós falamos um pouquinho da maneira do trabalhar de Deus. E nós vemos pelo longo da história, como nós falamos ontem, que o Senhor nunca desistiu dos seus, nunca, nunca. O povo ele se desvia, ele vai para longe do Senhor, mas sempre o Senhor está ali, trabalhando a favor de que eles se voltem. E na maioria dos casos, para que o povo pudesse entender a necessidade de retornar, foi preciso eles serem aflitos, se sentirem aflitos pela opressão do povo adversário, onde o próprio Deus então permitia que os adversários viessem, que lhes causasse algum tipo de aflição. Dessa maneira então o coração se quebrantava e o povo retornava ao Senhor. E que bom que quando eles clamavam ao Deus, ao seu Deus, Deus Todo-Poderoso, né? Ainda que alguns tomaram caminhos diferentes, mas a grande maioria sabia a quem clamar. E eu quero dizer, a quem você tem clamado? E pelo que você tem clamado? Porque ontem nós falamos também de prioridade. Quem tem propósito, tem prioridade. E quem tem prioridade, tem propósito. Uma coisa não anda longe da outra, não é? E se Jesus, Ele é o nosso alvo, se Ele é a nossa prioridade, então eu quero dizer que você tem muitos significados no seu propósito. Inclusive o estar aqui ou estar aí, onde nós paramos tudo para buscar ao Senhor, revela quem nós amamos, revela que nós sabemos que Ele é Deus. Bom, posso corrigir, talvez nós temos ainda que ser mais alinhados quanto ao amor, mas sabemos pelo menos que Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Quando eu fiz essa observação que talvez tenhamos que ser alinhados, agora eu quero dizer a vocês que para saber se realmente eu amo o Senhor, se realmente a minha vida de serviço não está sendo para mim, só para mim e não para o Senhor, para mim saber, para mim poder declarar, não, eu amo o Senhor. É fácil também nós percebermos. No momento das crises, você reclama ou você sabe a quem recorrer? Você reclama ou você se prostra diante do Todo-Poderoso? E nessa noite, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus alinhe o nosso coração a tal ponto de enxergarmos se de fato nós temos o amado, ou se toda a nossa vida, ou se tudo aquilo que estamos fazendo em buscar o Senhor, em sair da nossa casa, em esperar, nos sacrificando, se isso que estamos fazendo por nós mesmos, porque nós nos amamos tanto, que não nos permitimos sofrer, que não nos permitimos frustrações, ou se nós amamos mais ao Senhor, amamos Ele a tal ponto de não considerar penoso o caminho, mas saber que esse caminho do qual estamos percorrendo são os peregrinos nele,
de saber que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Sabe, aqui eu falo com mamães de pequenos, né? Mas eu quero dizer, eu falo, tenho um pequeno, mas também já tenho uma mulher em casa, né? Tenho uma filha mulher, porque já está indo para os 21 anos. Eu quero dizer para vocês, mamães, vocês que são mamães de pequenos ainda, eu quero dizer para vocês que coisa boa é um filho amadurecer. Ah, tem a irmã é mais experiente ainda, ela que vai me entender, vai me aconselhar. Coisa boa é quando um filho amadurece. Porque enquanto é pequeno, enquanto é muito pequenininho, né? Tem o momento da birra, tem o momento aí vai crescendo, o momento do diálogo, mas é um trabalho árduo, porque você tem que repetir, até inculcar aquele conceito, aquele valor. É um trabalho que cansa a mente, cansa o físico, não é? Então envolve tudo isso. Mas quando vai chegando na adolescência e já vai entrando para a juventude, a dinâmica é outra. É muito mais oração, é muito mais nós nos submetermos a Deus. Sabe, nós como pais entramos num processo muito mais de buscarmos ao Senhor e de nos colocarmos numa posição de confiança, para que aquele jovem encontre em você essa referência que pode confiar, que a tua palavra tem crédito, tem credibilidade, porque a tua vida é a expressão da tua fé. Mas coisa boa é a maturidade. Sabe, se nós, seres humanos, conseguimos nos alegrar com isso, quanto mais Deus. Quanto mais Deus, porque a maturidade, ela vem, sabe, com prioridade. A maturidade, ela nos traz isso, de podermos ver o que de fato nós queremos, de podermos entender o que de fato precisamos, e então não mais ficarmos procrastinando, mas nos empenharmos para então alcançarmos aquele propósito. E como eu dizia, se nós seres humanos conseguimos nos sentir alegres com isso, quanto mais Deus. Então, amados, todas as coisas estão cooperando para que nós, como filhos do Senhor, alcancemos a maturidade. E isso é diário, porque nós temos o hoje, como a Bíblia diz. O amanhã não nos pertence. Quando o amanhã chegar, vai continuar sendo o nosso hoje. Então nós temos o hoje para amadurecer. Nós temos o hoje para adorar o Senhor, independente se está doendo, independente se tudo está a nosso favor, para adorarmos o Senhor como Ele deve ser adorado, como o Senhor. Você entende? Vocês estão me entendendo? Amém? Nós adoramos Ele sendo como o Senhor quando Ele passa a ser maior do que até mesmo o meu amor por mim. Essa vaidade, né? Que a gente quer sempre se proteger, sempre estar bem, sempre estar por cima. Mas é tempo de amarmos o Senhor acima de todas as coisas. E assim, dessa maneira, nós vamos estar o amando e o adorando de fato como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Não é só dizer: Senhor, Tu és o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Quando no meu viver diário, muitas das vezes eu me amo mais, me guardo, a ponto de não aceitar o tratamento de Deus, a ponto de não aceitar as situações que Deus, como um Pai amoroso, trabalha a meu favor a fim de me conduzir à maturidade. Maturidade é libertação, é um outro estágio. É o estágio de começarmos a adentrar em campos profundos em Deus, até alcançarmos então a estatura de Cristo. Então amar ao Senhor diz respeito a você amar acima de tudo. Amar independente se as coisas estão bem ou não estão. Continuar o servindo com o aspecto do sacrifício. Se o nosso servir, como temos falado, não tem o aspecto do sacrifício, você está servindo a si mesmo. Amar, 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 amar. Se sujeitar em amor, em obediência, em amor, até o ponto que isso se torne maior. Maior do que eu mesmo. Maior do que a minha dor. Maior do que
as áreas que eu quero estar preservada e deixar Ele ser o Senhor de fato e Salvador das nossas vidas. Amém? Eu ia ler aqui, mas vocês já conhecem João, a carta de João, onde diz que Deus é amor. Deus é amor. Nós podemos descansar nesse amor, amém? Nós temos que crer que Ele é amor. Não amor da maneira que entendemos, mas aquele amor que morreu naquela cruz, e até hoje isso é tremendo para nós. Nós que somos pais, quando pensamos se entregaríamos o nosso filho, da nossa filha daquela maneira, meu Deus, meu Deus. Então Ele é amor, e é nesse amor que precisamos ser aperfeiçoados, amém? Você que pode, que está aqui, se coloque em pé, vamos orar nessa hora. Você que está na sua casa, eu torno a te desafiar, se colocar em pé também em nome de Jesus, amém? Sacudir a poeira, não deixar o comodismo, criar costumes, maus costumes, mas estar sempre inclinando-se, colocando-se em pé em reverência ao Senhor. Glória a Deus. Então, não se esqueça, nós temos que entender que Ele é amor e Ele está nos aperfeiçoando nesse amor. Nesse amor que se torna maior do que dores, maior do que todas as situações que possam estar contra nós, maior do que os cuidados até mesmo pessoais. Deus é amor e é nesse amor que Ele nos convida a sermos aperfeiçoados. Meu Deus, Senhor, nós ficamos tão maravilhados com esta palavra. Ó, Senhor é amor e estamos sendo aperfeiçoados no amor que é o Senhor. Meu Deus, ainda que muitas das vezes para nós seja tão difícil por conta das limitações do nosso homem natural, por conta da queda, Senhor, da vaidade que há em nós, por essas circunstâncias humanas, às vezes, Senhor, as coisas se tornam tão difíceis, mas o Senhor sempre está lá, porque o Senhor é amor, e o Senhor sempre está lá, fazendo com que todas as coisas trabalhem a nosso favor, e assim nos aperfeiçoando em Ti mesmo, nos aperfeiçoando no amor, aleluia, neste amor sacrificial, neste amor de renúncia, entrega, neste amor estamos sendo aperfeiçoados, neste amor que nos ajusta ao que de fato tem valor, neste amor que nos ajusta ao que de fato vale a pena, neste amor que nos ajusta com aquilo que é eterno, incorruptível, que não perde a forma, e assim nos ensina a nos desfazer das coisas momentâneas e passageiras dessa vida, nos tornando um com o Senhor, aleluia, nos tornando um com aquilo que o Senhor é, nos tornando um com a sua vida, um com o seu viver, um com a sua obra salvífica, um com o teu trabalhar, ó Senhor, porque sendo o Senhor o amor, e tendo o Senhor trabalhado a fim de nos levar à maturidade, nos aperfeiçoando no amor que é o Senhor, então nós não consideramos mais pesado, nós não consideramos mais, Senhor Jesus, difícil a caminhada, mas de fato o Senhor, ó Pai, quando nós nos achegamos assim ao Senhor, nós percebemos que de fato é leve, é suave. Oh, porque os benefícios do tratamento deste amor, ó Deus, os benefícios do tratamento, Senhor, deste amor que é a maturidade, meu Deus, são tão profundos, tão poderosos, tão ricos, que nos fazem já nos esquecer da dor passada, que tem o poder de nos fazer nos esquecer de toda a dor passada, pela tamanha alegria que é em podermos, Senhor, ser aperfeiçoados no amor que é o Senhor, e por este amor, ó Deus, ó Espírito Santo de Deus, estamos aqui, estamos disponíveis, ó Espírito Santo, nós consagramos a nossa mente ao Senhor, consagramos nossas emoções ao Senhor, o nosso corpo físico ao Senhor, nós nos consagramos ao Senhor, nós nos dispomos ao Senhor, estamos disponíveis a Ti, nos dispomos ao Senhor, ó Deus, porque sabemos que tudo que precisamos está em Ti, que Tu és a nossa fonte inesgotável, que Tu és o Senhor da nossa vida,
que Tu és, Senhor, o suprimento, que Tu és o suprimento em tempo e em fora de tempo, que em Ti nós jamais estamos, Senhor Jesus, sem socorro, sem cobertura. Ó Senhor Jesus, estamos, Senhor, abertos, estamos prontos. Senhor, continua a falar, continua a ministrar, continua a se trabalhar para dentro de nós. Continua, Senhor, esse trabalho de governo, esse trabalho, Senhor, de reino. Continua, Senhor amado, Senhor, se amalgamando a nossa alma, tudo que somos, a tudo que temos. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua compaixão, do trabalhar do Teu amor. Nós precisamos de Ti, Senhor. E não queremos estar em outro lugar que não seja o Senhor. E não queremos estar em outro lugar que não seja diante do Senhor. E não queremos, Senhor, negociar, ó Deus, outro bem que não seja o Senhor. Porque Tu és a nossa coroa, Tu és a nossa porção, Tu és a nossa herança. Ó Senhor, Tu és tudo que precisamos e não estamos dispostos a negociar. Queremos o Senhor, queremos estar neste lugar, Senhor Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver.
E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Jesus, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos
Ele é santo, aleluia. Senhor, e nós queremos continuar neste lugar, ó Deus, de intimidade, de comunhão, de desfrute, da manifestação da presença e da vida do Senhor. Completa a boa obra do Senhor em cada um de nós. Manifesta a tua glória, o teu amor, o teu poder. Ser exaltado nos céus, ser exaltado entre as nações. E que os nossos corações possam aquietar diante da grandeza e da plenitude do Senhor. Pois a tua palavra diz que o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor continuará abençoando o teu povo com paz. Senhor, e nessa noite nós desejamos então muito mais o Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, a falar com cada um de nós por meio da palavra viva, eficaz e poderosa. De forma, ó Deus, com que sejamos edificados, conformados, transformados pela renovação do entendimento, pois Tu és aquele que começou a boa obra e não falhará. Assim prepare, Senhor, os nossos corações para recebermos, ó Deus, da palavra viva e eficaz do Senhor, pois tudo o que precisamos está em Ti, Senhor Jesus. Tudo o que precisamos é da Tua palavra viva e do poder do Senhor se manifestando em nós, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz para os irmãos, amém. É bom estarmos aqui na presença de Deus, na presença do Senhor, unido com o mesmo propósito, que é o reino de Deus. Podeis assentar, irmãos, pode ficar à vontade. Se eu não me falha a memória, acho que Salmo 133, versículo 1, está escrito que quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E viver em união é exatamente o que o Senhor Jesus fez para conosco. Porque até com uma pessoa que estava sozinha no Éden, Deus fez uma esposa para ele viver unido com ela, para não viver sozinho. E mesmo depois, mesmo ele tendo errado, tendo transgredido os mandamentos de Deus, colocou por lá de fora do jardim, mas mesmo assim Deus continuou fazendo com que o seu povo vivesse em união. E quando tudo estava disperso, quando tudo estava separado, os povos sem rumo, sem direção, o Senhor Deus envia seu Filho amado para nos unir diante dele. Amém? E nessa noite é um privilégio para mim estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da palavra de Deus, porque aquilo que Deus nos dá, nós devemos depositar na vida das pessoas de cada um, porque nós não somos pessoas exclusivamente, Deus tem um propósito para com todos. É engraçado, né, irmãos, que nos últimos tempos as pessoas ficaram tão centradas em si mesmo, tão preocupada com si mesmo, né? Com tudo que está acontecendo, até no meio eclesiástico, as pessoas estão ficando muito individualistas, dizendo tudo é meu, tudo me pertence, aquilo é meu. E na época dos apóstolos, isso não é meu, isso é nosso. E até o reino de Deus, Jesus diz, o reino não é meu, o reino de Deus é para vocês, é nosso. Eu reparto com você o reino de Deus. Então tudo é para nós. Se você for pegar a parábola do filho pródigo, aquele filho que ficou bravo com a volta do irmão, ficou bravo com a volta do irmão dele, e reclamou porque o pai dele nunca deu nenhum bezerro para ele. O pai disse para ele, tudo que é meu é teu. Às vezes não damos conta, irmãos, disso, que tudo que é de Deus, Ele deu para nós desfrutar. O reino de Deus é para nós. Então desfruta desse reino, fica à vontade nesse reino, porque Ele deu para nós, amém? Ele pagou um preço alto por nós, porque nós somos pessoas regeneradas pela graça, pelo Evangelho, pelo amor de Cristo, amém? E eu vi uma palavra aqui, no início pela pastora, que propósito, né?
objetivo, o propósito que a gente tem que ter na vida, prioridade. Qual que é o nosso propósito? O reino de Deus, é chegar lá no reino de Deus. Qual que é a prioridade? Então é viver esse reino aqui na terra. Prioridade para nós. Amém? Mas a palavra que eu quero compartilhar com vocês está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e versículo 26. Todos encontraram? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro, ou essa carruagem. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? Ele disse: como podereis entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus Cristo. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração? E respondeu ele, e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Irmãos, vocês conseguiram nessa leitura de ver as maravilhas de Deus e o propósito de Deus para com as pessoas? Olha só, irmãos, um eunuco veio de longe, foi para Jerusalém para adoração, que acontecia todos os anos. Quando ele voltava, ele volta com seu coração cheio, ele volta com seu coração dilatado, ele volta com um amor tão grande por Deus, que está lendo o profeta Isaías dentro da carruagem, e ele vem vindo, e ele vem lendo, e ele vem lendo, e a parte que ele está lendo é de Isaías 53, que fala de Jesus, uma profecia que Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus Cristo, falando de Jesus. Ele, como ovelha, não abriu a sua boca, que ele foi martirizado pelos nossos pecados, foi moído pelas nossas transgressões, e não reclamou, e não abriu a sua boca.
Eu vi uma palavra aqui também no começo, que quando estamos tristes, quando estamos angustiados, quando passando algum problema, nós vamos orar ou vamos reclamar? Jesus, quando estava angustiado, Jesus, quando estava com alguma coisa que estava acontecendo em volta dele, que ele desconfiava que os romanos, os fariseus, as autoridades estavam tramando contra ele, sabe o que Jesus fazia? Jesus procurava um lugar e ia orar. Ele se distanciava de todo mundo e ia orar. Agora, quando ele sentia que a multidão estava vindo de encontro com ele para receber a palavra, para receber o entendimento da palavra, para receber o reino de Deus, ele ia de encontro com a multidão para depositar os mistérios do reino de Deus. Amém? Agora, aquele eunuco era uma pessoa exclusivamente iluminada pela luz das Escrituras. Ele está lendo as Escrituras e não estava entendendo. Olha só, irmãos, ele estava lendo e não estava entendendo. O que Deus faz? Fala para um anjo, pega um anjo que está à sua disposição e fala: anjo, vai lá no Felipe e diz para o Felipe ir até em tal lugar, porque tem uma pessoa que está lendo sobre mim e não está entendendo nada. Vai lá e fala para Felipe esclarecer que está falando de mim para ele, porque ele precisa, ele está arrependido no seu coração e precisa desse entendimento na sua vida para viver no Evangelho. Amém? Às vezes, irmãos, a gente começa a ter uma retrospectiva da vida da gente, de quando a gente começou, desde lá do início. Eu me lembro de quando eu era pequeno. A minha avó e meu avô levava eu e a minha irmã, que eram tudo pequenininhos, as minhas primas, tudo pequenininhas, para a igreja desde pequeno. E a gente ia, a gente ouvia a palavra. Era criança, mas a gente ouvia a palavra, né? Ouvia a palavra. E era aquela rotina toda semana, todo domingo. E a gente vai crescendo. No meu caso, eu fui crescendo e fui se distanciando um pouco, até se distanciar totalmente. Mas a palavra fica no coração. A palavra, irmãos, fica no nosso coração. E às vezes, muitas vezes, porque nós não entendemos o que está lendo. Eu posso dizer que o eunuco aqui estava como uma criancinha naquele momento, que Paulo descreve que aquelas pessoas, quando se converte, é como uma criança que está sendo alimentada com leite, e ela vai se amadurecendo para um alimento sólido. Então a gente, quando é criança, conhecia no meu caso no sentido literal, não entendia muito bem a palavra, mas a palavra fica no coração. E depois de grande, sem ir na igreja, sem frequentar a igreja, de vez em quando eu lembrava da palavra, de vez em quando batia uma saudade. Aí a gente descobre, irmãos, que Deus tem propósito na vida da gente. Deus tem um propósito na vida da gente, e a gente pode correr para qualquer lugar, não consegue fugir. Deus tinha um propósito com os ninivitas e mandou Jonas para lá. Jonas tentou fugir, mas não conseguiu, porque tinha um propósito. Amém? E olha só, irmãos, tinha dia, nos finais de semana, que às vezes, ali na cidade de Cuiabá, eu saía no sábado, voltava no domingo, mas quantas vezes, irmãos, eu estava dentro daqueles lugares, né? Aqueles lugares promíscuos, lugares onde não habita nenhuma essência divina, só as coisas malignas mesmo, dentro daqueles salões, daquela época, discotecas, e muito som, e muita bebida. Sabe, irmãos, que às vezes tinha momento que eu lá no meio ficava pensando assim: o que eu estou fazendo aqui? Batia isso dentro de mim: o que eu estou fazendo aqui? Irmãos, no meio daquele povo todo eu ficava lembrando da palavra de Deus: o que eu estou fazendo aqui? Até que chegou um dia, na minha casa, numa segunda-feira, eu não consegui nem trabalhar, né, de tanto desgaste no final de semana, de tanta bebida, que eu não consegui trabalhar na segunda-feira. Eu amanheci doente. E aí, irmãos, eu estava sentado e um vizinho do meu lado me disse assim:
Ô, Ermelindo, ontem eu não tinha nada o que fazer. Sabe que eu fui na igreja à noite? Foi como um estalo assim na minha mente. Você foi na igreja? Ele falou, fui. E hoje tem? Ele falou, não, hoje segunda-feira eu não sei. Sabe o que eu fiz, irmão? Saí nas ruas do meu bairro procurando a igreja. Ali 6:30 da tarde, saí procurando uma igreja para ver se não tinha uma igreja aberta para mim entrar, porque veio tudo no meu coração. Falei, agora é a palavra que está dentro de mim. Eu não posso viver mais essa vida. Essa vida para mim já não serve mais. Eu tenho que viver o evangelho agora. Eu tenho que mudar de vida. Agora, a palavra que eu tinha lido antigamente brotou no meu coração e agora estava germinando. Até que eu achei uma igreja e entrei. E quando a pregação veio, parece que aquela pregação, irmãos, estava falando comigo tudo o que eu estava passando. E daquele dia em diante, eu não consegui mais viver longe da presença de Deus. Amém? Eu não consegui mais viver da presença de Deus. Agora eu fico olhando para a vida desse eunuco, irmãos, de longe. Ele foi de longe, ele amontou uma carruagem e disse, eu vou para Jerusalém para adoração. Eu vou passar o período da adoração lá. E quando eu voltar, eu vou voltar com aquilo dentro do meu coração. Estava lendo Isaías 53. Eu não estava entendendo. Filipe, cheio do Espírito Santo, Filipe cheio de Deus, cheio da palavra, com aquela sede de ganhar almas para o reino de Deus. Aí Jesus olha para Filipe, você mesmo que vai lá. E ele foi lá. E quando ele se aproxima da carruagem, passando pela estrada deserta, e olha só, irmãos, às vezes o deserto, longe do ser humano, é onde que Deus faz presente na vida da gente. Tem momentos na vida da gente que o deserto é ausência de pessoas, mas presença de Deus na nossa vida. Amém? E olha só, irmãos, e ele foi para lá, para aquela estrada deserta, porque Deus tinha um propósito, até nesse exato momento. Sabe por quê, irmãos? Nós podemos entender, é só voltar um pouquinho no versículo 4, versículo 3. Volta um pouquinho. 8:3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos, ia por toda parte anunciando a palavra de Deus. E descendo Filipe a cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Sabe o que estava acontecendo? Havia um povo que assolava a igreja. Nessa época, Saulo ainda não tinha convertido. Ele prendia as pessoas. Depois Paulo se converte e inverteu a situação para a vida dele. Ele prendia as pessoas. Depois ele foi preso por causa do evangelho. Então ele assolava as igrejas. Então um caminho deserto era o melhor lugar que tinha para a pessoa, um crente que anunciava a palavra de Deus, caminhar, porque não corria o risco de ser preso. Era pelos lugares desertos. Então Deus sabe trabalhar. Deus tem o seu jeito de trabalhar, irmãos. Amém? Então o que? Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Anunciando a palavra. Amém? Disperso. E quem era esse aqui? Um deles, Filipe, justamente aquele que vai lá do eunuco. E o anjo do Senhor, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te, ou seja, disponha-te, põe de pé, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E ele, o que ele fez? Obedeceu a voz do Senhor. A melhor coisa que tem, irmãos, é obedecer a voz de Deus. Deus, quando fala para você, se você obedecer, coisas boas começam a acontecer na vida. Amém, irmãos? Coisas boas. E ele foi para lá. E o engraçado, irmãos, que o nome Filipe, sabe o que significa? Aquele que ama cavalo. Significado do seu nome. E no que o eunuco estava? Numa carruagem, puxado por cavalos. Então tudo
Se encaixou, ou seja, era a pessoa certa para se aproximar. E ele, quando se aproxima do eunuco, ouve que ele estava lendo o profeta, e ele chega no eunuco: você entende o que está lendo? Ele diz: como é que eu posso entender se ninguém me explicar? Aí o eunuco fala: o profeta está falando dele mesmo? Ou de quem está falando? De uma outra pessoa? De quem que está falando? Aí Felipe: não, está falando do Senhor Jesus Cristo. Amém? E às vezes, irmãos, a gente, nessa era que nós estamos vivendo, na era do YouTube, da internet, às vezes, irmãos, tem coisas que nós devemos tomar cuidado. Porque essa semana eu estava ouvindo uma pregação, e a pessoa, quando estava lendo a Bíblia e explicando a Bíblia, não estava explicando de acordo com o que estava nas Escrituras, totalmente distorcida. Então por isso que eu pergunto: nós estamos entendendo o que estamos lendo? Ou seja, e quem nos está ensinando de maneira correta? Ou está ensinando de uma maneira para nos persuadir, para nos convencer, para nos fazer pessoas presas a elas? Nós estamos vendo muito isso. Sabe por quê? Nessa época havia um ataque contra a igreja, irmãos. Na época dos discípulos havia um ataque contra a igreja, as heresias adentrando dentro da igreja. Sabe por quê? O evangelho estava libertando as pessoas. O diabo nunca conseguiu vencer. Ele nunca conseguiu vencer, então ele sempre ficava armando estratégia para assolar a igreja. Então dentro das igrejas estava entrando paganismo, heresia, as filosofias, todas aquelas coisas que eram contrárias à palavra de Deus. Então quando alguém iluminada pelas trevas, pessoas que estavam iluminadas pela escuridão, porque aquela luz que era falsa, que não era a luz do evangelho, porque a Bíblia fala que o diabo se disfarça como anjo de luz. Então aparecia ali uma luz, então era uma luz disfarçada de treva, estava adentrando na igreja, tentando distorcer o evangelho. Então por isso que a preocupação com Deus aqui, de mandar uma pessoa certa para ensinar aquele eunuco, uma pessoa correta. Não, está falando de Jesus Cristo, daquele que foi morto na cruz do Calvário para salvar. Amém? Então nessa época estava vindo um ataque. Então, e hoje, e será que é só nessa época? Não, a igreja sempre sofreu ataque, irmãos. De séculos em séculos, o inimigo sempre armou algumas estratégias para assolar a igreja do Senhor Jesus. Mas graças a Deus, que Deus levanta homens como Felipe, e pessoas interessadas em aprender a palavra de Deus. Para quem ensinar, ensina de maneira correta, e para aquele que aprender, aprenda de maneira correta. Amém? Eu dou graças a Deus por conhecer pessoas que realmente ensinam a palavra de Deus, né? Essa comunhão que eu tenho aqui com o pastor Evandro, com a igreja, é uma comunhão maravilhosa, uma comunhão muito boa, porque nós falamos a mesma linguagem. Como é que é a linguagem? É a mesma linguagem do reino de Deus, porque nós estamos apenas um único propósito, o reino de Deus. E entre nós, e entre a igreja, não deve haver, e não temos essas coisas de separados, divisão. Não, nós somos o reino de Deus aqui na terra, porque Jesus, quando voltar, segundo a sua palavra, ele vai levar um povo zeloso de boas obras. Amém? E o reino é para todo mundo. Uma cidade murada, que é a Nova Jerusalém, que está lá em Apocalipse, onde cada um terá a sua casa feita por Deus, porque Jesus em João 14 diz que eu vou preparar lugar e voltarei e levarei comigo. Mas para isso nós temos que ter o quê? Um propósito de andar na presença de Deus. Amém? Esses homens que nós lemos aqui, Felipe já se foi há 2000 anos atrás, mas hoje Deus levanta Felipe no meio da humanidade para nos ensinar as Escrituras. Engraçado, irmãos, que eu vou falar uma coisa aqui para vocês. O reino de Deus, os mistérios de Deus, ele é revelado para aqueles que são discípulos de Jesus. Amém?
Vocês sabiam disso? Que Deus, Ele revela os seus mistérios para aqueles que são discípulos de Jesus. Amém? Abra lá em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Todos encontraram? Mateus 13, versículo 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábola? Quem acercou Jesus? Os discípulos. Olha o 11. E ele respondendo disse: porque a vós, a vocês, aos discípulos, é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é lhe dado. Ou seja, estava todo mundo ali, mas só tinha os discípulos que estavam entendendo a palavra de Deus. Amém? Então os mistérios do reino de Deus, ele é revelado para aqueles que são discípulos. Não estava sendo revelado para todo mundo? Não, porque alguns estavam ali apenas para pegar Jesus e alguma palavra para condenar. Estava ali para ver o que ele estava falando, para levar para o sumo sacerdote, para levar para o imperador, para vir e pegar Jesus e levar preso e o açoitar. E o que mais tarde aconteceu, porque tinha que cumprir as escrituras. Mas os mistérios do reino de Deus, ele é revelado para os discípulos. Aí você pergunta: e para quem não é discípulo? O discípulo é aquele que segue Jesus, que anda nos caminhos de Jesus. E aquele que não é discípulo é aquele que não segue. Então Deus, ele não vai revelar os mistérios do reino de Deus para uma pessoa que não quer nada com o reino de Deus. Ele só vai revelar para aqueles que querem compromisso com o reino de Deus. Amém? O que aconteceu com o eunuco? Ele estava interessado no reino de Deus. E o que Jesus faz? Manda o Felipe, vai lá e revela o mistério para ele. Porque para ele ler Isaías 53 era um mistério. Então Felipe foi lá e contou que era de Jesus que estava falando aquela passagem. Ou seja, foi revelado na vida dele os mistérios do reino de Deus. Amém? Porque ele tinha se tornado discípulo. Agora eu fico pensando uma coisa aqui para vocês. Vou dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos. Quando ele chegou lá naquele reino que ele servia, aquele eunuco, como será que foi? A Bíblia não conta. A alegria que ele tinha. Ele deve ter ensinado as escrituras para aqueles também que estavam próximos a ele. Amém? Quem sabe a rainha também não converteu? Ninguém sabe. É como aquele que tinha uma legião de demônios lá em Marcos capítulo 5, né? Que quando ele é libertado daqueles demônios, ele deseja ir com Jesus. E Jesus fala para ele: não, fica aqui. E começa a anunciar nas cidades vizinhas do reino de Deus. Então ele passou a entender naquele momento que ser discípulo de Jesus não era andar atrás de Jesus para onde que ele ia. Ser discípulo de Jesus é seguir a palavra de Deus. Seguir Jesus, porque ele estaria seguindo Jesus lá onde que ele estava, fazendo a vontade de Deus. Amém? E agora aquele eunuco estava interessado no reino de Deus, e o Felipe explica tudo para ele. E um momento interessante, irmãos, que quando ele entende a palavra de Deus, quando ele fica inteirado da palavra de Deus, no 36, e indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, um lugar que tinha água. E disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Ele disse: o que impede que eu seja batizado? Engraçado, né, irmãos, que uma única coisa que Felipe disse para ele: é lícito se crer? Você crê? Você crê no Filho de Deus? Você crê em Jesus Cristo? Sim, eu creio. Então nada te impede. Ah, não vou ter que fazer um protocolo, vou ter que fazer algo aqui, não sei. Não, ali não, era aquele momento, não precisou fazer nada para ele. Ele já desceu as águas e foi batizado. E naquele exato momento, irmãos, naquele exato momento, o Espírito de Deus transportou
o Filipe para outra região. É engraçado que para chegar lá, ele caminhou pela estrada deserta. Ele foi andando até chegar, até se encontrar com o eunuco. Depois que ele cumpriu o propósito com o reino de Deus, o propósito do reino de Deus é anunciar o reino de Deus, o próprio Senhor transporta ele para outro lugar. Ele já não vai mais andando, ele é transportado. O que significa, irmãos? Que nós nessa vida, nós estamos andando pelo deserto, passamos pelo deserto, só que vai chegar um momento que Jesus vai nos transportar para o reino de Deus, o que chamamos de arrebatamento da igreja. Nos momentos nós estamos caminhando com as nossas pernas aqui no chão, mas vai chegar um momento que Jesus vai vir e vai nos levar com Ele e vai nos transportar, depois que nós cumprimos o propósito de Deus aqui na terra, porque Deus tem propósito nas nossas vidas, amém? Aí você começa a olhar para a sua vida, lembra lá do comecinho, de onde que você começou, quando você ouviu a palavra, eu já teve muitas coisas, irmãos, de eu não compreender das escrituras e ter que perguntar para o pastor da igreja. É isso que temos que fazer. Quando nós não estamos entendendo, existem os Filipes de Deus para nos ensinar, amém? Então, irmãos, quando você tiver dúvida de alguma coisa, não fique com receio, não. Procura o Filipe da igreja. Vamos chamar aqui o Filipe da igreja, né? O pastor da igreja, o Filipe da igreja. E se você disser, não estou entendendo nada, aí a pessoa vai explicar sobre o reino de Deus, amém? Porque Deus usa as pessoas para esclarecer o reino de Deus nas nossas vidas. E aqui, irmãos, para terminar, para encerrar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um prazer imenso de transmitir a palavra de Deus, de falar aquilo que Deus coloca no meu coração. E jamais passou pela minha cabeça, eu imagino de viver longe da presença de Deus. Não consigo. Eu tenho esse amor pela palavra de Deus, e cada dia mais esse amor vai crescendo. E quando esse amor vai crescendo, a gente quer transmitir esse amor da palavra de Deus para as pessoas também, compartilhar com as pessoas. Porque o que Deus nos deu não é exclusivamente nosso, ele faz parte da humanidade, é para todos, porque Jesus morreu pela humanidade, amém? Então o seu coração tem que ser dilatado da palavra de Deus. E uma coisa que eu quero dizer para vocês também, irmãos, é que leiam as escrituras, porque quando nós estamos lendo as escrituras, Deus vai revelando, vai nos capacitando, vai nos dando um entendimento, e as coisas vão ficando esclarecidas, amém? E nessa noite eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus, né? E eu quero chamar aqui o pastor Evandro, né? O pastor da igreja, para dar continuidade. E eu sinto que às vezes também Deus colocou algo no seu coração e queira compartilhar também, amém? Eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, amém. Obrigado, pastor Hermelindo, por cooperar conosco nessa noite. Nós temos essa alegria de partilhar Cristo, de sermos edificados por meio da palavra. O Senhor continue abençoando a família, o ministério do Senhor, e que o Senhor possa estar mais vezes aqui conosco também, cooperando com a igreja em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, nós vamos então orar ao Senhor neste momento, e como tudo isso é tão significativo, pois nós vivemos realmente um tempo difícil, e depende de cada um de nós alcançarmos este lugar em Deus. E uma das coisas, eu até anotei que o pastor compartilhou, é que Deus não compartilha nada dele para quem não tem compromisso com ele, para quem não quer nada do Senhor. E nós sabemos que Deus, ele é um Deus abundante e infinito. Ele é um Deus que não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, eu entendo, amados, que aquilo que Deus fez há muitos anos atrás, através da vida dos patriarcas, através dos profetas e na vida dos reis, ele deseja continuar fazendo nas nossas vidas, mas nós precisamos realmente desejar ardentemente
o genuíno leite espiritual que é a palavra do Senhor. Devemos cavar fundo, e se não houver um entendimento, buscarmos o entendimento, buscarmos o esclarecimento, para que nós possamos vivermos uma vida, e uma vida em abundância. Porque a abundância de vida, queridos, não está nas nossas habilidades, nas nossas influências pessoais, nos conhecimentos que nós possuímos, mas a abundância de vida está no Senhor. Aleluia. Está na sua palavra. Se nós entendermos o propósito do Senhor, então nós vamos viver toda a plenitude do Senhor. Então eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, para que nós pudéssemos orar nesse momento. Os irmãos do Ministério de Louvor aqui já tomarem os seus lugares, para que a gente possa continuar adorando ao Senhor. E eu entendo que essa palavra, ela vem de encontro realmente nesta noite com aquilo que o Senhor está movendo. Nós estávamos nos programando para um batismo nos próximos dias, e hoje nós confirmamos a data, será no domingo de manhã. Então, quando a palavra falou a respeito de Filipe, e de eunuco, da palavra e das águas, e que nada realmente nos impede de nascer de novo, de sermos batizados, então nós cremos que isso vem ao encontro, porque o Senhor deseja, e eu creio, pastor Hermelindo, que o Senhor deseja nos tornar novos a cada dia. É isso que simboliza o batismo nas águas, uma nova criatura, uma nova vida e um novo viver. E a igreja, ela precisa entender esse propósito, que todos os dias o Senhor espera que possamos nascer novamente para Ele, viver por meio dEle, porque dEle, por meio dEle, para Ele devem ser realmente todas as coisas, e a Ele deve ser a glória, o louvor e o domínio pelo século dos séculos. Aleluia. Então nós vamos orar ao Senhor, e nós vamos adorar ao Senhor neste momento. Você que pode, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, aqui conosco no local de reuniões, no seu lar. Comece a buscar o Senhor, entender que Deus, Ele deseja realmente nos dar nesta noite uma nova oportunidade de vivermos em conformidade com a palavra dEle, com o propósito dEle. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós voltamos-nos, ó Deus, para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Nós voltamos-nos, ó Deus, para o Senhor, ó Deus, e nos humilhamos diante de Ti, porque por muitas vezes, ó Deus, nós abrimos mão, ó Deus, de vivermos, ó Deus, esta vida de dependência. Por muitas vezes, ó Deus, nós temos permitido que o nosso velho homem ressurja, renasça. Nós temos permitido que muitas vezes, ó Deus, Satanás, ou até mesmo aqueles com quem nos relacionamos, tem exercido uma influência tão negativa, tão maléfica nas nossas vidas, e tem nos levado novamente ao pecado, ao mundanismo, a profanarmos muitas vezes o altar do Senhor, a terminarmos, ó Deus, aquilo que foi começado e gerado no Espírito, terminarmos na carne. Mas aprove ao Senhor nesta noite revelar a Tua palavra e abrir os nossos corações para este novo tempo. O Senhor continua insistindo com cada um de nós e por cada um de nós, porque o Senhor insiste em nos fazer reinar. A Tua palavra, ela é a verdade. A Tua palavra, ela é a verdade. Como declarou o apóstolo Pedro: para quem iremos se só Tu tens palavra de vida eterna? Senhor, e nós cremos que nesta noite esta palavra de vida eterna está tomando lugar em nossos corações, está nos constrangendo, está nos levando, Deus, a olharmos novamente para o Senhor, para sermos restaurados, para sermos levantados, para sermos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Então, Senhor, que nesta noite os céus se abram e a glória do Senhor inunde novamente as nossas vidas, e possamos voltar às obras e às práticas das obras do primeiro amor do Senhor. Aleluia. Porque nós não temos outro bem além de Ti. Então, Senhor, vai ministrando o coração dos Teus filhos e da Tua amada igreja. Vai, Senhor, dispensando, Senhor, a cada um de nós nesta noite aquilo que o Senhor tem em específico para as nossas vidas. Meu Deus, não sabe viver, porque nada mais nos satisfaz. Clama pela glória, a glória de
Restaura a alegria da salvação da tua amada igreja nessa noite. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Faz de novo, Senhor Jesus, tenha liberdade nessa noite. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Nos dê, Deus, o discernimento claro do Senhor nessa noite. Porque nós entendemos, ó Deus, por meio da palavra liberada nessa noite, que eunuco não tinha o conhecimento de nada, não sabia, não compreendia. Mas quando apareceu ali Filipe, ele teve o conhecimento. Ele teve o conhecimento, então nos deu o discernimento que precisamos. Nos dê o discernimento, a sabedoria que precisamos. Abra os nossos corações. Abra os nossos corações. E completa a obra do Senhor nas nossas vidas. Nos dê o entendimento nessa noite, em nome de Jesus. Revela a tua vontade, o teu querer para cada um de nós. Nos leve, Deus, ao lugar que o Senhor tem preparado e planejado para as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Livra-nos, ó Deus, de todo caminho enganoso, tortuoso. Livra-nos das astutas ciladas de Satanás. Que não sejamos, ó Deus, levados, ó Deus, por pessoas. Que não sejamos, ó Deus, influenciados por aqueles que têm uma vida tão natural, que consideram todas as coisas a partir do seu conhecimento, dos seus preconceitos, da sua vida racional, natural. Não. Nos faça discernir, ó Deus, os pensamentos do Senhor, o propósito do Senhor, pois o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro melhor. Então, Senhor, nessa noite, revela o teu querer, revela, Deus, a tua vontade. Abra-nos, ó Deus, o entendimento, toca nos nossos corações, ser governo absoluto das nossas vidas.
Venha com teu reino e com teu governo, é nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja mesmo, Senhor, um alinhamento dos teus filhos para com o Senhor. Satura-nos da tua vida nessa noite, amado Deus, em nome de Jesus. Satura-nos da tua vida em nome do Senhor Jesus. Em nome de 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 Jesus. Aleluia. Queremos mais da glória do Senhor. Em nome de Jesus. Você que pode, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós queremos louvar ao Senhor por esta reunião, pela vida da amada igreja, dos amados irmãos, e por esse tempo que o Senhor tem nos proporcionado, né? Um tempo onde nós estamos retomando novamente, né, a nossa rotina de culto, de cultuarmos, de nos reunirmos no local de reuniões. E nós, queridos, precisamos ser intensos e não podemos permitir que circunstância nenhuma cause nenhum dano, nenhum mal às nossas vidas. Muito pelo contrário, nós temos que fazer com que todas essas coisas nos fortaleçam e nos levem a dependermos muito mais do Senhor. Então, domingo, amados, nós teremos novamente a nossa reunião. Estaremos aqui reunidos às 19 horas. Gostaríamos de que todos os irmãos estivessem conosco, aqueles que não puderam estar nessa noite. Nós preparamos este ambiente para receber os irmãos, higienizando todo esse ambiente, esterilizando, passando álcool nas cadeiras, né? Respeitando as normas do distanciamento, para que todos os irmãos possam estar aqui, porém com segurança. Esses dias atrás eu vi um post e me chamou muito a atenção aquele post. E até então nós não estávamos abrindo o local de reuniões, estávamos somente fazendo as lives. E o post dizia mais ou menos assim: se após a pandemia você tem ido ao supermercado, à farmácia, ao posto de gasolina, à escola, e começou a citar muitos outros lugares, e dizia assim: se em todos esses lugares Deus te guardou, Ele não haverá de te guardar também na igreja ou no local de reuniões? E às vezes nós falamos: não vou à igreja porque pode acontecer e haver aglomerações, mas às vezes estamos indo para tantos lugares e tomando muito menos cuidado do que nós tomamos aqui neste lugar. Então, de certa forma, às vezes nós acabamos dando lugar ao inimigo e perdendo a comunhão. E como bem falou o pastor Hermilindo no início da reunião aqui, quando ele tomou o microfone, ele citou o Salmos de número 133, que diz: quão bom e agradável é viverem unidos, irmãos. É como o precioso óleo que desce sobre a cabeça e escorre sobre a barba de Arão. É como o orvalho de Hermon, e ali é onde o Senhor ordena a vida e a bênção, é na unidade. Então, nós estarmos reunidos para adorarmos o Senhor, invocando o Senhor, aproveitando essa atmosfera da reunião que é diferenciada. Não é a mesma coisa cultuarmos em casa, que também não significa que não podemos cultuar no nosso lar e através das lives, mas a atmosfera da reunião, o ambiente coletivo, queridos, é glorioso. Então não perca essa oportunidade. Nós colocamos cadeiras disponíveis também do lado de fora do templo, e aqueles que se sentirem mais confortáveis a sentar-se do lado de fora do templo, não tem problema, mas o importante é que nós possamos nos reunirmos e adorarmos e estarmos com os amados, com a família na fé. Isso é muito importante. Então domingo nós estaremos reunidos aqui às 19 horas. Sexta-feira às 16h30 temos uma live Porção de Fé com a pastora Melissa, e tem sido muito bênção, né? Os irmãos já têm contado muitos testemunhos daquilo que o Senhor tem ministrado só através dessa porção. Então coopere com o Senhor, compartilhando o link da reunião, servindo o Senhor desta maneira, porque assim, amados, nós também servimos o Senhor.
Amém? Então nós vamos agradecer ao Senhor por esta reunião, por este tempo, pelo propósito dele sendo dispensado a nós, e isso é muito glorioso, e nós retornaremos então para os nossos lares, como nós temos falado, sem abraços, sem contatos, né? Isso é o que nós temos que tomar todo cuidado em nome de Jesus. Meu Deus, nós queremos te louvar, ó Deus, por esta noite, pela oportunidade que tivemos de nos reunirmos mais uma vez, Senhor, e desfrutarmos coletivamente da unção e da presença, Senhor, manifesta do Senhor entre nós. Que o Senhor continue, Senhor, cumprindo em cada um de nós todo o teu querer, que as nossas vidas sejam cada vez mais transbordantes do teu amor, da tua presença, da graça do Senhor, e tudo que o Senhor é, tem e faz, seja abundante nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe também a vida dos dizimistas, dos ofertantes, dos mantenedores da obra do Senhor. Que o Senhor guarde os teus filhos no retorno aos seus lares. Que o Senhor continue, Senhor, guardando, Deus, a nossa cidade, cada família aqui representada, pois o Senhor é a nossa suficiência. Tudo o que precisamos, ó Deus, está em Ti, Senhor, e na certeza de que o Senhor tem sido Deus zeloso e fiel, o nosso pastor, e em nada temos tido falta. Senhor, é que nós também te agradecemos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus. E que a graça do amado Deus, a comunhão do Senhor Jesus Cristo, a consolação e alegria do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amados, um beijo no coração de todos. Deus abençoe. Nós estamos encerrados em nome de Jesus.